Y claro, ¿por qué no crearon una universidad popular en vez de un centro popular de cultura só? ¿Por qué no dieron un paso a más y ficou nessa parceria, mais nesse campo da cultura? Mas assim, eu, assim, por minha conta e risco, entende, diria que o Centro Popular de Cultura da Uni é o mais parecido a uma universidade popular peruana que a gente fez, não? E não sei se fica atrás, entende? Eu teria dificuldade de dizer se as experiências en otros países fueron más avanzadas que a experiencia do Centro Popular de Cultura, porque o Centro Popular de Cultura teve um impacto muito forte, quizás não onde eles queriam ter impacto, entendem? Porque o que Marcelo Ridente nesse livro vai mostrar, não? É a frustração, entende? Porque cadê o povo? Esse, cadê as camadas populares? Enfim, a Uni tropeçou com o problema de que não conseguia conversar com esse povo que eles queriam conversar, não? E os companheiros do Centro Popular de Cultura também tropeçaram com esse problema, enfim, de encontrar a ese povo que eles estaban buscando, ¿no? ¿Entienden? Por eso me parece tan interesante ese libro, ¿no? Y el título del libro ya me parece que dice toda a problemática da izquierda ou, enfim, daqueles sectores que querem fazer que o povo deixe de ser objeto e passe a ser sujeito da história, não? Cadê o povo? Entende? Como a gente faz para dialogar com esse povo, não? Que essa problemática me parece das universidades populares e de projeto universidade popular, não? Nós queremos que o povo não seja objeto, sino que seja sujeito da educação, sujeito do conhecimento e não apenas objeto, não? E há uma busca permanente de como resolver esse problema, não? A Uni encontrou esta solução, que fue el Centro Popular de Cultura. No fue solo eso, ¿entienden? A Uni fez aqueles seminários, enfim, a Uni estava num processo de fazer fez uma greve, não? A greve de um terço, enfim, ele estava querendo fazer esse processo. Por que teve este formato, Centro Popular de Cultura, e por que não teve aquele formato das universidades peruanas? É uma boa pergunta, de pesquisa, quizás, de por qué fue así y por qué no fue de aquella otra forma, ¿no? Mas yo diría que es el Centro Popular de Cultura es un equivalente, ¿entiende? La experiencia de las universidades populares realizadas en Perú y en Cuba, que fueron los países donde más se avanzó en esa propuesta, que reitero, tiene un carácter extensionista, ainda que agora o Centro Popular de Cultura em si não era extensionista, porque era um grupo de intelectuais, entende, que fazem uma parceria com a Uni. Não há essa coisa de que professores da universidade destinam parte de seu tempo de trabalho universitário em tarefas de educação popular ou em tarefas de universidade popular, não? Eles não é isso que acontece, pode ter acontecido, mas na verdade são intelectuais que querem fazer esse diálogo e que fazem essa parceria com a Uni. Se compreende? Aí surgem perguntas, entende? Que seriam perguntas de pesquisa. Por que os intelectuais foram para a Uni? ¿Por qué no fueron para la central sindical o para alguno de los sindicatos que estaban ahí? ¿Por qué ellos no se acoplaron a un sindicato? ¿Por qué no pidieron a un sindicato? ¿Entiende? Porque el grupo que funda el Centro Popular de Cultura precisaba una sede, precisaba un lugar para hacer ese teatro engajado que ellos querían hacer. Y ellos van a Uni y piden, y a Uni va a ceder un local. E aí começa a parceria. Poderiam ter ido para um sindicato, compreende? Um sindicato de trabalhadores e ter feito a mesma pergunta. Tem um local, tem uma sala para que a gente possa fazer nossa experiência, podemos fazer uma parceria.
Eu coloquei na bibliografia, só que não está no programa, mas está nesse arquivo imenso de textos, una entrevista a uno de los fundadores del Centro Popular de Cultura que va a contar la historia de cómo fue a briga que les tiveram con el pessoal do Teatro de Arena, cómo fue que les llegaron ahí a Flamengo, ¿no? A sede da Uni, cómo fue a conversa para que a Uni se diese un espacio para poder hacer seu trabalho. E como depois, lembram que a Uni vai fazer toda uma experiência, ¿no? Que se chama a Uni Volante, onde os congressos da Uni van a circular, ¿no? Exatamente por essa tentativa da Uni de buscar o de encontrar o povo brasileiro. Elas fazem essa experiência e o Centro Popular de Cultura vai junto, ¿no? Les encontran una forma de poder dialogar con las masas populares a través de esa experiencia, ¿no? Da Uni Volante, que es una experiencia da Uni con el Centro Popular de Cultura, ¿no? Ahora, ¿por qué ellos no fueron capaz que existe eso, ¿no? Capaz que alguien ya preguntó, desconozco. ¿Por qué fueron para Uni y por qué no fueron para un sindicato de trabajadores? Porque fue una relación entre intelectuales e intelectuales, de fato, ¿no? Intelectuales que querían hacer cultura engajada y a organización estudiantil, que de fato es una organización de intelectuales, ¿no? Mismo que sean estudiantes, que, en fin, hacen esa parcería. Es claro que a Uni hace parcería con sindicatos también, ¿no? En ese proceso, ¿no? De divulgar a cultura, de divulgar o saber, a Uni busca a los sindicatos también para trabajar juntos, ¿no? Mas o Centro Popular de Cultura en sí no es una parcería entre un movimiento estudiantil y los sindicatos, ¿no? Es una parcería entre un grupo de intelectuales, de artistas y un movimiento estudiantil, ¿no? En fin, no sé si... Ujú. Bom, pessoal, a ver, alguna... Eso, con varias reflexiones. Es un tema apasionante para estudiar, ¿no? Yo tengo idea que el Centro Popular de Cultura es una cosa da mayor importancia eh, en esa perspectiva del diálogo con los trabajadores, ¿no? Bom, pessoal, queria mostrar estas duas outras questões, porque depois já na próxima, me parece que já hoje a gente trabalhou bastante. Aí está, veríamos a questão da ditadura, não? Muito rapidamente, não? Eu queria destacar duas questões mais apenas, não? Uma, a criação da Universidade de Brasília em 1961. Uhum. Este, eh, porque a Universidade de Brasília é quizás um modelo de universidade desenvolvimentista da época, não? A Universidade de Brasília, bom, vocês sabem, não? Toda a construção de Brasília, a ideia de levar a capital, não? De Río de Janeiro para Brasilia es el desenvolvimentismo, ¿no? Es esa política de sair do subdesenvolvimento, de resolver los problemas do atraso, que reitero, en aquella época a reforma agraria estaba en la pauta, ¿no? Era una cosa que circulaba tranquilamente la idea de que era necesaria una transformación, y claro, circulaba tranquilamente, que decir, los propietarios de la tierra no concordaban más, en las élites políticas circulaba la idea de la reforma agraria,
por tanto, el proyecto desenvolvimentista circulaba, ¿no? Y podemos decir que incluso a creación de Brasilia, ¿no? ¿Comprenden? Do nada, crear una ciudad entera, ¿no? Do nada, ¿no? Y levar todo o aparato de gobierno para ese local, ¿no? Es claramente, ¿no? Esa idea, ¿no? Do crescimento, do desenvolvimento, ¿no? Não é só crescimento, é desenvolvimento do Brasil, ¿no? E a Uni faz parte desse projeto, ¿no? A Uni, desculpem, a UNB, a criação da Universidade de Brasília, faz parte desse projeto. É uma universidade moderna, né? É uma universidade que tem todos os traços de uma universidade absolutamente moderna. Só que tem uma vida muito curta, você vê, em 61 se funda e 64 vem a ditadura, que não deixa que esse projeto de universidade, que não era popular, compreende? A Universidade de Brasília não era um projeto de universidade popular, era um claro projeto de uma universidade desenvolvimentista, não? Uma universidade ao serviço do desenvolvimento planejado do capitalismo, enfim, tinha essas características, não? Então queria chamar a atenção sobre esse assunto, ¿no? Y Paulo Freire, comprende que es una grande figura, quizás en la próxima conversamos, merece que conversemos más un poco, el papel de Paulo Freire, que esa persona con la cual nos asociamos un nombre de educación popular, porque él es que va a traer ese debate de educación popular, ¿no? Eu já falei para vocês em outro momento, Paulo Freire, ele é um autor desenvolvimentista, compreende? Por más que ele tenha tido contacto con el pensamento marxista, por más que ele tenha, quizás en determinado momento, ele se radicaliza, ¿no? Y ele possa ser pensado como un autor que tem algún contacto con el pensamiento socialista, ¿no? Na verdade, ele é un pensador y un educador que nace con a proposta desenvolvimentista, ¿no? Ou seja, a proposta de Paulo Freire era exatamente a educação, a alfabetização das massas populares para que essas massas populares pudessem participar do processo de desenvolvimento, ¿no? Ele nace, um método de alfabetização de Paulo Freire nace como exatamente uma resposta à necessidade de alfabetização das massas populares para que as massas populares pudessem participar do processo de desenvolvimento. Então, ele faz parte nitidamente desse processo e trabalha dentro dessa óptica desenvolvimentista. Mas, como falamos anteriormente, ¿no? O projeto desenvolvimentista também dialogava, ou era possível fazer um diálogo com propostas socialistas também, porque, reitero, era uma etapa necessária do socialismo. Então, a gente poderia perfeitamente incorporar a Paulo Freire e pensar que a alfabetização das massas populares era uma condição necessária para avançar. E claro que Paulo Freire não apenas alfabetiza, não apenas ensina a ler e a escrever, ele faz outra coisa, não? E por isso se tornou tão importante, não? Ele trabalha com os processos de conscientização, não? A palavra conscientização me parece que virou quase que uma marca registrada de Paulo Freire, de desenvolver processos de educação popular que tem um caráter conscientizador, não? Que leva a tirar aos indivíduos que estão sendo objetos dessa prática de um estado de alienação, de uma consciência ingênua, não? Para uma consciência crítica, não? E então, claro, não é só um método de alfabetização, entende? Não é só uma coisa instrumental de aprender a ler e a escrever, sino que é mais que isso, não? É uma forma de
de tomar conciencia de la realidad social y transformar esa realidad social, né? Não apenas conhecer. Paulo Freire nem sempre conseguiu fazer o link entre tomar consciência e fazer alguma coisa, entendem? Da questão da praxis, não? O que vem depois da gente tomar consciência, não? ¿Entiende? Porque no adianta apenas tomar conciencia, ¿no? Es necesario decir, bueno, ¿y cómo seguimos después que tomamos conciencia? ¿No? ¿Qué ven después? ¿No? Los problemas da praxis en sí, ¿no? Mas ele abre o caminho, através do método de alfabetização, ele abre o caminho para exatamente o debate da conscientização e para pensar também com Paulo Freire ou com outros autores, pensar o problema da praxis social, não? Enfim, tomar consciência, mas não só. Tomar consciência e poder operar sobre a realidade, transformar a realidade, e não apenas saber como ela é, não? Então, Paulo Freire quizás merece uma análise mais cuidadosa e na próxima podemos, em todo caso, começar falando um pouco de Paulo Freire, não? E Paulo Freire tem tudo a ver conosco, não? Com o serviço social, não? E com a reconceituação, não? Exatamente, eu tenho essa ideia que cada vez que aparece a palavra conscientização nos textos de serviço social dos anos 60, é Paulo Freire que está atrás, entende? É Paulo Freire que está falando, porque nós, no serviço social, vamos a trazer a ideia de conscientização de Paulo Freire para a nossa prática profissional, entendendo que nós, em tanto assistentes sociais, somos fundamentalmente educadores populares também, entende? Então, por isso, Paulo Freire é um autor da maior importância pelo impacto que ele teve na educação, né? Mas ele extrapola a educação claramente e ele tem um impacto na América Latina muito grande e tem um impacto entre nós também claramente, não? No serviço social com seu método da conscientização. Ok, pessoal? Dúvidas, reflexões? Bom, ok, legal. Na próxima, vocês viram já, eu queria falar um pouco, é apenas falar um pouco do que foi a ditadura e particularmente a reforma universitária da ditadura, mas apenas muito rapidamente, não? E depois, minha ideia na próxima poder falar deste assunto, não? O Plano Nacional de Educação proposta da sociedade brasileira, que é uma proposta popular, ¿no? Que ven exactamente de un proceso popular, de un proceso construido con los movimientos sociales. Es un proyecto de educación ya no final da dictadura. Entonces la idea sería llegar a ese punto, ¿ok? Entonces nos encontramos na próxima terça-feira, y en este mismo horario y en esta misma sala. A ver si puedo abrir la cámara y no caiga a conexión para me despedir de vocês. Ah, no posso abrir porque eu bloqueei minha câmera para não gastar. Então, bom, então nos vemos na próxima
Ok. Chao, chao. Nos despedimos por aquí entonces. Ok. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Buen descanso, ¿eh? Chao.